falar do Flamengo, né? Que também vive um começo de temporada agora com uma nova perspectiva por conta da direção, um novo comando não só na cabeça do clube, né? Mas também no futebol. Jogadores que saíram, nomes que estão sendo especulados para chegarem e reforçarem o elenco. Lucas de Sena está ao vivo com a gente, direto do Ninho do Urubu. O pessoal está trabalhando lá atrás para deixar o gramado na boa, para a representação dos atletas. Tem as novidades do Flamengo, então, nesse começo de temporada. Seja bem-vindo aqui ao Seleção. Feliz ano novo para você, Lucas. Boa tarde. Obrigado, Jader. Muito boa tarde para você. Um excelente feliz ano novo para todos os amigos, amigas que nos acompanham. Ao Eric, ao Júnior, ao Lédio. A gente está aqui no Ninho do Urubu, como você bem observou. O pessoal está trabalhando, dando um tapa aqui no gramado. Porque o elenco sub-20 do Flamengo tem treinado aqui, é o elenco que vai representar o Flamengo no início do Campeonato Carioca, reforçado por alguns jogadores que estavam no elenco profissional do ano passado, como o zagueiro Cleiton, o meia Lohan, o atacante Carlinhos e ainda o zagueiro Pablo, que voltou de empréstimo do Botafogo. Mas a grande expectativa hoje por aqui é quanto a uma reunião entre as diretorias do Flamengo e do Cruzeiro para definir a venda do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro. 40 milhões de reais, mais um bônus por metas a serem alcançadas pelo jogador. Com isso, a diretoria do Flamengo deve intensificar a procura por um zagueiro. Hoje, a prioridade no clube é a contratação de um atacante. Para o técnico Felipe Luiz, esse atacante tem que ter condições de jogar com o Pedro, que se recupera de uma cirurgia no joelho, só deve voltar no meio do ano, mas também de disputar a posição com o Pedro. Daí você tira a base do tamanho da dificuldade de encontrar esse jogador no mercado. O elenco do Flamengo principal só deve se apresentar depois de amanhã, na quarta-feira, e aí terão quarta e quinta para exames físicos, médicos, avaliações físicas e médicas, e na sexta o elenco viaja para os Estados Unidos para a pré-temporada. Lá no dia 19 tem um jogo contra o São Paulo, depois volta para o Brasil. Esse elenco sub-20 que eu disse que está treinando aqui no Ninho do Urubu vai representar o Flamengo no início do Campeonato Carioca e ontem fez um primeiro amistoso. Foi contra o Maricá, equipe que também vai disputar o Campeonato Carioca da primeira divisão, e o Flamengo venceu por 1-0 o gol do Daniel Salles. A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca vai ser no domingo, em Aracaju, Sergipe, contra o Boa Vista. O Flamengo que é o atual campeão carioca. Além do zagueiro e do atacante, que eu disse que a diretoria está na procura, o clube também pensa em contratar um meio-campista, clássico camisa 8, um lateral direito, já que o Wesley está bastante valorizado no mercado europeu. O Flamengo já recusou propostas de clubes como o Milan e o Aston Villa. A ideia do Flamengo é ficar com o Wesley pelo menos até o Super Mundial de Clubes no meio do ano. E aí depois, se rolar uma negociação, que seja com ele saindo do clube bem mais valorizado. E também há a intenção de contratar um jogador que atue no ataque pelos lados do campo. Essas são as novidades do início dessa semana aqui no Ninho do Urubu do Flamengo. Um abraço para vocês, Lédio e todo o pessoal da mesa. Obrigado, valeu, valeu, Lucas. Amigos e amigas. É isso, obrigado. Muitas são as informações, né, desse momento em que o Flamengo também está se estruturando para voltar aos trabalhos em 2025. E é claro, diante do que é o cenário, com essa nova direção, com uma nova ideia, né, no comando do futebol, que vem de fora, inclusive, mas com o Felipe Luiz mantido. E muito daquilo que a gente falava também, né? Do Flamengo esperando lá na frente a recuperação de jogadores importantes para voltar a ter aquela força grandiosa, né? Do Flamengo de sempre, desses últimos tempos. Evidentemente que tem que olhar para o mercado, vai ter que repor, né? Saídas e tal. Centroavante, né? Centroavante. Acho que talvez seja o Gabriel, a prioridade maior, não? Seria essa, em função do fato do Pedro não estar ainda aí em condições, mas eu volto a repetir, acho que os reforços eles vão vir dos próprios jogadores que estão em fase de recuperação, né? Alguns mais recentes, que vão ter a oportunidade de voltar mais, e a espera do Pedro, né? Você teve a volta do Pablo também, zagueiro, né? Sim. Quer dizer, saiu do Botafogo, se voltou. o Fabrício, né, realmente for cedido, você tem um Pablo que é um jogador que pode compor perfeitamente aquilo ali. A prioridade da lateral direita também tem que ser olhada, né? Porque se o Wesley continuar jogando o que ele jogou durante o final do ano passado, dificilmente, porque ele é um lateral que ele... Por exemplo, se você jogar na Europa com 3 zagueiros, é aquele lateral que ele faz exatamente tudo aquilo que um treinador quer. Não só na parte defensiva, mas principalmente na organização.
E vamos esperar para ver, né? O Wesley está jogando bem até em pelada, né? Pelada do Zico, parecia que valia 3 pontos. Olha o elenco do Flamengo à disposição do Felipe para esse início de temporada, até para nos ajudar a desenhar o que pode ser o Flamengo, né? O Rossi, o Matheus Cunha e o Diogo Alves, né? São os zagueiros, então Goleiros. não tem problema nessa função. O Wesley, com a possibilidade de uma negociação, sabe-se lá, né? Se é agora ou mais à frente, mas enfim, é uma incógnita. O Varela, o Alexandre, o Ayrton Lucas e o Vinha. Quando que o Vinha volta, Eric? Meio do ano. Ainda? Foi uma lesão bem séria, Nem né? o Pedro, né? Mais até do que a do Pedro. Mais do que a do Pedro, né? Vamos lá, vamos avançar, vamos ver. Zagueiros, Léo Pereira, Léo Ortiz, o Fabrício ainda constando como jogador, mas com a reunião hoje, né? Para poder selar essa negociação com o Cruzeiro. O Pablo, que retorna, mais o Cleiton. Tem uma coisa, Jader, você pode incluir entre os zagueiros aí o próprio Alexandre. Ah, sim. Porque ele faz essa função tranquilamente. Aí Vai jogar até uns jogos no Brasileiro já, né? Como zagueiro. E você teria o Ayrton Lucas para preencher. E não é de se duvidar que em dado momento o Felipe até experimente, de fato, o linha de Alexandre. três com o Alexandre. O Garra faz zaga também, se quiser. Menos, eu acho, assim, né? Mas esse menino, o Cleiton, é um menino em que as pessoas que trabalham no Flamengo já há algum tempo, o próprio Tite falava muito bem dele, Cleiton, é um garoto muito promissor, assim, bom porte físico, pé esquerdo. Pode ser também, vai ter uma chance agora no Carioca de mostrar serviço, né? Meio campo, vamos para o meio de campo do Flamengo, continuar na tela ali. Depois dos zagueiros, o Flamengo tem à disposição para o meio o Pulgar, o Alan, o Everton Araújo, que jogou muita bola, né? Do meio para o fim da temporada, ganhou até a posição, especialmente com o Felipe Luiz, né? De La Cruz, Alcaraz, Gerson, Arrascaeta e o Lohan. Essa talvez seja o setor do campo onde o Flamengo esteja mais bem servido, né? E vai começar com alguns jogadores fazendo pré-temporada, que vai ser importante para que possam adquirir a forma para durante todo o ano poder dar a contribuição. Eu vi algumas atuações do Alcaraz, até a galera pegou um pouco no pé dele. Mas é normal, esse é um jogador de 21 anos, mas você vê que ele realmente tem alguns fundamentos que, bem trabalhados, Ele ele vai ansioso nesse começo, né? Mas é normal, né? Era um garoto que veio jogar no Flamengo com todo o peso, né? Deve ser a contratação mais cara da história do clube. Isso tem peso, né? Tudo isso. Mas eu vi em alguns momentos ele com a condição realmente de ser um jogador que pode deslanchar esse ano. Vamos para o ataque? Faltando a página do ataque do Flamengo, então, à disposição do Felipe Luiz. Pedro, que não volta agora, só mais para perto do fim do semestre, né? Bruno Henrique, Cebolinha, que também está recuperando de lesão. Luiz Araújo, mesma situação. Michael, Plata, herói do título da Copa do Brasil. Matheus Gonçalves e o Carlinhos. Quem vocês acham Estes são que os vai nomes. ser o centroavante contra o Botafogo no dia 2? Não tiver nenhuma contratação, acho que o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, 2 pontas e o Bruno? Depende como o Michael e Bruno. o Felipe vai armar, né? Porque ele vai ter o Luiz Araújo de volta e ele não teve, né? Ele só teve nos dois últimos jogos do Brasileiro, né? Depende Nem muito conta ainda, também, né? Porque é uma volta muito... Cebolinha, como é que vai voltar? Se volta como titular, se ainda volta para recuperar espaço, né? Depende. Agora, é um elenco super qualificado, né? Eu acho que a prioridade é contratar um centroavante. Eu estou com o Maestro. Depois um zagueiro. Mas esse é o problema. Como o Eric tem esse diagnóstico do Cleiton, talvez o zagueiro não precise ter tanta pressa. Mesmo se o Fabrício sair? Porque os titulares são Léo Ortiz e Léo Pereira, né? É pensar para reserva. Se tiver uma oportunidade para trazer, eles vão trazer, certamente, né? Até porque a temporada é longa, como a gente vem falando. A zaga é absoluta. Ortiz e Pereira. Mas do centroavante, se você olhar no mercado, você não... Difícil, né? Não é simples. Não tem na seleção brasileira. Esse é o né? ponto. A gente tem uma dificuldade na seleção esse é o brasileira. ponto. E ainda tem uma questão, né, Maestro? Assim, tem que ser um cara que aceite vir sabendo que vai ser reserva. Esse é um ponto. Aí você vai trazer um cara grande, vai fazer um investimento. Ele sabe que, assim, vai ser reserva. Claro, eu estou falando sob hipótese, porque o Pedro é um jogador que, se voltar como ele sempre foi, ele é o titular. E o cara vai ter que vir para disputar a posição com um cara muito grande, que é o Pedro. Não é fácil. Aí você vai fazer um investimento num cara caro, que de repente o cara vai, eu vou para lá para disputar a posição, de repente eu vou para um lugar que eu sei que eu vou ser titular. Talvez um jovem. Tem que ser um jovem promissor, vamos dizer assim. Como ele veio, né? Quando o Pedro veio, que aceitou vir para crescer no Flamengo, e ele era reserva do Gabriel. E talvez até nessa condição que a gente citou há pouco, né? De uma observação de um início de temporada, que talvez no início, mesmo com o campeonato estadual, uma Supercopa, um brasileiro que começa em março, mas você ainda podendo ter... ou abrir mão até de uma figura um pouco mais pesada, desse nome mais pesado. E aí, quando vai encaminhar para um Mundial,
Porque vai ter uma janela antes do Mundial, né? Então até lá, de repente a parte tática até consegue suprir essa ausência do centroavante. Os clubes brasileiros normalmente eles contratam mais, conseguem mais, brasileiros e europeus, na janela do meio do ano. Não é de janeiro. Estou falando do mercado exterior. Aqui, internamente eles contratam bastante. Agora, o mercado exterior ele fica muito mais exposto, muito mais visível, disponível. E pelo que o novo presidente do Flamengo falou, há uma questão de caixa importante no Flamengo. Muito dinheiro foi gasto na janela de meio do ano, com Alcaraz, com Michael, com Plata, com Alexandre, e que isso, de alguma forma, alterou a compra do terreno para a construção do estádio. Isso foi uma grana também muito grande que o Flamengo abriu mão, quer dizer, teve que investir. E talvez você nem tenha uma grana pesada agora para você contratar. Talvez vai ter que ser um trabalho de observação mesmo, do José Boto, de descobrir uma boa oportunidade de mercado, como o Botafogo, por exemplo, descobriu o Igor. Um jovem promissor com características parecidas com o Pedro, na minha visão, seria o ideal. Entendeu? Porque você já teria um jogador se encaixando no esquema todo do time, esperando a volta do grande artilheiro, que infelizmente se machucou na temporada. A gente observando assim, não vejo um nome. Difícil. Me vem na cabeça agora o nome desse garoto, assim, com uma característica aqui, né? Precisa um departamento de scout, né? Ah, sim, sem dúvida. Eles fazem um trabalho maravilhoso, né? É difícil de falar um nome assim, né? Não. Eu não teria condição hoje de dizer o nome. Seria mera especulação, assim. Mas, por exemplo, não somente nos profissionais, até mesmo nos sub-20, entendeu? Quem acompanha os campeonatos sub-20, né, poderia, na verdade, saber. Um cara com 19, 20 anos, eu digo... O margem de crescimento, né? Características, promissor, né? Características parecidas com o Pedro. Um homem de área, que vai bem de cabeça, que saiba fazer aquela parede ali, tudo isso já olhando um pouquinho mais para frente. Acho que o mais importante agora no Flamengo é essa reconfiguração que todo o departamento de futebol vai ter, né? Porque foram 6 anos no modelo. Sim. De 19 até o fim de 2024 no modelo, com um vice-presidente de futebol, com um diretor executivo, funcionando de um jeito. Vai ter uma outra configuração, novas regras, nova adaptação. Vem um cara para dirigir o departamento que não é brasileiro, que não conhece a realidade do dia a dia do futebol brasileiro, os nuances do futebol brasileiro. E vai ter problema, as particularidades, né, Maestro? Porque, por exemplo, no caso do José Boto, né? Algumas declarações que ele deu, né? Muita gente achou, fui eu que decidi pelo Felipe Luiz. Foi não, Boto. Quem decidiu o Felipe Luiz foram os 3 meses de trabalho que ele fez. Entendeu? Você assinou lá para ele ficar, mas quem quem fez o trabalho foi o Felipe Luiz, que já estava dentro do clube, entendeu? Fazendo esse tipo de declaração para muitos torcedores. Por que esse cara que está chegando agora está dizendo que ele fez o Felipe Luiz? Ele não vai ter que entrar e conhecer todo o mecanismo, né, que faz com que o futebol brasileiro caminhe. Certo ou errado é uma outra história. Entendeu? E isso aí só o tempo vai dizer. Não pense que se você tomar 3 tamancadas vai ficar tudo certo. Mas não vai. São 40 milhões ali de treinadores, de gente que quer, acostumada, principalmente, a brigar pelo... Haja vista... 2023, o que aconteceu quando passou o ano todo sem ganhar um título, entendeu? Mesmo com gente que ganhou 2 Libertadores, ganhou Brasileiros, ganhou tudo aquilo ali, sofreu na mão, entendeu? Então vai ter que se adaptar um pouco a todo esse cenário brasileiro que é completamente diferente da maioria dos lugares. Antes da gente começar a encaminhar o assunto Cruzeiro, que tem a ver com a saída do Fabrício Bruno, né? Muito provavelmente para ser anunciado também jogador do Cruzeiro para a temporada. Pensando ali na frente, nesse dia 2 de fevereiro, na Supercopa, analisando a realidade de hoje, estou falando hoje, não daqui a 20 dias, porque a gente sabe, os times vão voltar, né, as coisas podem acontecer de forma diferente. Hoje nós temos um certo equilíbrio entre Flamengo e Botafogo? De igualdade de condições? Claro. Se fosse no fim do ano, não. Hoje tem. Hoje, estou falando hoje. Sim, claro. Por conta do que, né? Aquela escalação que a gente fez aqui, né? Com a mesma zaga titular, Vitinho, Baixo, meio campo, que é o mesmo. A diferença é a falta do Luiz Henrique e do Amado. Acho que a maior vantagem que o Flamengo tem hoje é o tempo. O Botafogo ainda não tem um técnico, não sabe vai começar uma semana depois de pré-temporada. Depois, o Botafogo
vai começar também a trabalhar uma semana depois. O Botafogo. Mas sabe qual é a vantagem, né, disso tudo? É porque esse já é um time montado, é um time que já se conhece. Mas e que em algumas situações jogou sem esses dois grandes que foram embora. Tem equilíbrio. E o Palmeiras está no meio. São os três. Bem equilibrado. Bem equilibrado. O que não deixa de ser interessante também, né? Não se larga a temporada do futebol brasileiro com um grande porque assim, se você time, for parar para pensar no time do Felipe Luiz, ele trabalhou sempre sem esses jogadores que estão machucados. Sim. Ele nunca foi o técnico do Cebolinha, do Pedro, né? Do Luiz Araújo no auge. Do Luiz né? Araújo. O próprio De La Cruz oscilou muito. Quase ele não teve o De La Cruz. Nas finais da Copa do Brasil, ele não teve o De La Cruz, por exemplo. O Arrascaeta fisicamente sofrendo muito, tendo que ser substituído todo jogo. Então, o Felipe Luiz, ele já trabalhou com alguma dificuldade em termos de escassez, né? E agora ele vai ter de volta esses caras numa forma física melhor, o que é uma vantagem para ele também, né? Dia 2 vai ser interessante a gente acompanhar esse primeiro grande jogo do futebol brasileiro, que é a abertura oficial da temporada com a Supercopa sendo disputada lá em Belém. Agora, só para arrematar um assunto que o Maestro falou do Wesley, muita gente falou que o Flamengo teria recusado uma proposta de 20 milhões de euros no Milan. A proposta nem chegou. Não chegou essa proposta. Em papel timbrado, 20 milhões de euros, eu duvido que o Flamengo não venda. Lateral do Milan. Milan. Emerson Royal, lateral do Milan. O Milan, um time do calibre do Milan, da mesma prateleira do Milan, se botar uma proposta de 20 milhões de euros na mesa, se botar, vai vender. Vai vender porque o próprio atleta vai querer ir, o staff do jogador sabe que é algo muito grande. 20 milhões de euros para um jogador de defesa, jovem, ok, mas um jogador de defesa. Acho difícil o clube brasileiro, seja ele qual for, recusar uma proposta desse tamanho. 20 milhões é muita grana para a realidade do futebol brasileiro, convenhamos. Está em janeiro com o Campeonato Carioca, fevereiro então tem a Supercopa, em março começa o Campeonato Brasileiro para geral, abril Copa do Brasil, Libertadores e no meio do ano também o Mundial de Clubes. Valeu, pessoal. Início de temporada, início também de nova diretoria no Flamengo, sob o comando de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente, já assumiu agora em janeiro, também do diretor técnico de futebol, o José Boto, português, já desembarcou no Brasil, concedeu entrevista coletiva, enfim, fazendo mudanças no departamento de futebol. Mudanças aí no departamento médico também, o Márcio Tanuri sai, e aí deve voltar o doutor José Luiz Runco, mudanças no rumo do Flamengo, mas também as questões no elenco. Davi Luiz já saiu, por exemplo, encerrou o contrato, Gabigol já é passado, foi para o Cruzeiro, e o Fabrício Bruno pode ter o mesmo destino. Uma oferta inicial de 5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador, aí o Flamengo recusou. Cruzeiro aumentou um pouco o valor e também a fatia do percentual que gostaria de ter do Fabrício Bruno. A situação parece um pouco mais encaminhada, as partes conversam e pode ter um final feliz ainda nessa semana. Então, Fabrício Bruno pode deixar o Flamengo, nesse momento aí avalia essas questões, a dupla preferida de Felipe Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz. Então o Flamengo aí apostando também nos seus garotos da base para a sequência da temporada, então pode negociar o Fabrício Bruno. Aquele lateral que apoia, fica sozinho ali no lado do campo? Aprovado. O cara é o ponta moderno. Ele é o ponta moderno. Ele decide e cobra. Ele rapaz, só voltou para cruzar e para a área, cabecear. Deu conta aqui, tem muita novidade aqui do Vascão, com o Pedrosa voltou com tudo, o Vene também atualizando o mercado da bola do Flamengo, Fluminense, Botafogo, e no esquenta para a estreia do Cariocão, o Flamengo venceu um jogo treino contra o Maricá, a equipe principal se reapresenta nessa semana, na quarta-feira, e a gente vai ver esse VT desse jogo treino, e na volta o Vene atualiza o drone sobre o zagueiro Fabrício Bruno. Tem novidade, daqui a pouco a gente volta. Para os meninos rubro-negros, o ano já começou a todo vapor. Muita preparação para a grande estreia no Carioca no próximo domingo. Os jovens já tiveram uma missão e cumpriram bem. Sob o comando do técnico Kleber dos Santos, o time venceu o Maricá por 1-0, com gol de Daniel Salles. O adversário vai jogar a primeira vez a principal divisão do futebol e irá enfrentar o Flamengo na última rodada do estadual. A gente vinha de uma preparação de 9 dias, né, tínhamos feito um treino com o pessoal que está estreando na Copinha hoje, e esse é o nosso segundo jogo treino, incluindo uma equipe que a gente vai enfrentar no Campeonato Carioca na última rodada. Foi um jogo importante para que eles peguem ritmo, né? Os jogadores ainda estão adquirindo ritmo, adquirindo condição física ideal
para que a gente possa, no dia 12, ali, estar na melhor forma possível para enfrentar a equipe do Boa Vista. Os garotos do Ninho irão representar o Flamengo nos jogos fora de casa. As primeiras partidas serão no Nordeste. Ao todo, serão 4 duelos em que os jovens terão que mostrar seu talento longe do Rio. A torcida do Nordeste do Flamengo ela é uma torcida muito apaixonada. Nós já tivemos lá em algumas ocasiões, tivemos no Acre agora também para representar o Flamengo com o Sub-20. E os atletas sabem da importância de representar o Flamengo, especialmente lá nesses 4 jogos lá no Nordeste. Enquanto isso, o elenco principal retorna aos trabalhos apenas na quarta-feira, sob o comando de Felipe Luiz. 2 dias depois, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde realiza a pré-temporada. E no dia 19, já tem amistoso contra o São Paulo. E só retorna ao Rio já no final do mês. Essa semana também será de intenso trabalho para o novo diretor de futebol do clube, José Boto, que já tem como grande meta achar um atacante para substituir Gabigol. No entanto, a movimentação por um novo jogador ainda é tranquila. Para esse ano, o Flamengo tem várias missões pela frente e quer começar 2025 com o pé direito. Flamengo. Vene Casagrande, toda hora que o Vene bota a mensagem lá no grupo do SBT Esportes, eu falei, vendeu, agora fechou, Fabrício Bruno, vai ou não vai, Vene? E aí, boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Pedrosa, bem-vindo de volta. Obrigado, um prazer. Sentimos sua falta por aqui, meu amigo. Ainda bem que você tá de volta. Senti falta de vocês também. O quê? 17 anos 17 fora. dias. Ah, não foi só isso não, Vene. Tanta coisa aconteceu na sua ausência. Festa da empresa. Ó, Fabrício Bruno tá próximo de ser vendido, por exemplo. Você esperava isso? Pro Cruzeiro, não. Então, pois é, mas está muito próximo. A gente está brincando aqui, mas enquanto a gente faz o programa, está acontecendo uma reunião no Ninho do Urubu, que o José Boto, agora, junto com o BAP, exatamente, porque muita coisa está acontecendo lá no Ninho do Urubu nessa manhã. Teve mudança do departamento médico durante o final de semana, o Márcio Tanuri, ele foi desligado, um profissional que estava lá há quase 23 anos, o Runco, que já foi médico do Flamengo, médico da Seleção Brasileira, voltou e ele está voltando com a equipe dele. Por exemplo, o Paulo Ribeiro, o psicólogo que estava no Botafogo, está lá no Ninho do Urubu nesse momento, porque ele foi contratado pelo Flamengo, ele está de volta ao Flamengo também, porque ele já trabalhou no Flamengo em outros momentos, um profissional super, enfim, renomado, muita gente elogia, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, e é algo que o BAP prometeu durante o período eleitoral, se ele ganhasse o pleito, ele ia botar um psicólogo no dia a dia do futebol, algo que não tinha desde 2019. Então lá no Ninho do Urubu tem muita coisa acontecendo agora, vários profissionais chegando, vários profissionais serão desligados, acontece, todo mundo sabe que quando tem troca de gestão num clube de futebol isso acaba acontecendo, óbvio, é normal, o Runco ele vai querer botar pessoas da confiança dele no dia a dia para trabalhar junto com ele. Ele não será um profissional do futebol, ele será um diretor médico ligado a todo o clube, por exemplo, ele vai escolher um médico para trabalhar no basquete, um médico para trabalhar no futebol, um médico para trabalhar no vôlei, então ele será um diretor médico do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. Falando sobre essas mudanças, aí acontece também uma reunião para debater a venda do Fabrício Bruno. Com o pessoal do Cruzeiro lá? Ou não. É com o BAP, exatamente. É José Boto, uma reunião interna, porque o José Boto ele recebeu a nova proposta do Cruzeiro, o Flamengo recusou a primeira, a nova proposta é de 7 milhões de euros de maneira fixa, por 70% dos direitos econômicos. A primeira 5 milhões. A primeira 5 por 50%. Aí eles subiram para 7 milhões, pegando 70%, porém tem um adicional aí, um bônus de 800 mil euros por metas. Por exemplo, se o Cruzeiro for campeão, aí o Flamengo acaba recebendo essas metas. Mas essa proposta foi bem avaliada pela diretoria do Flamengo. Só que eles estão analisando agora a forma de pagamento, porque o Cruzeiro ofereceu em 3 parcelas. O Flamengo tenta melhorar essa forma de pagamento. Flavinho, eu vou ser bem sincero, pelo que eu estou acompanhando dessa negociação, dificilmente o Fabrício Bruno não será vendido. A pergunta não é nem se ele será vendido. A pergunta é quando ele será vendido. Arrisco a dizer que ele nem deve se apresentar ao Flamengo na quarta-feira, no dia 8, até porque o Cruzeiro está com pressa, porque o Cruzeiro também vai para os Estados Unidos e quer ter o Fabrício Bruno no dia a dia dessa preparação, dessa pré-temporada. Então é questão de tempo para o Fabrício Bruno ser vendido. É diferente do Wesley, por exemplo. O Wesley, o Flamengo não vende de jeito nenhum. O martelo está batido. O Cruzeiro já foi para os Estados Unidos, já, hein? Deve estar com pressa. Tá com muita pressa, exatamente. E o Wesley fala. O Wesley fica no Flamengo pelo menos até o Super Mundial, porque o Flamengo entende que é uma posição extremamente difícil de você repor. No caso do Fabrício Bruno, ele já vai ser reserva. Então, teoricamente, o Flamengo não precisaria buscar um jogador para ser titular, porque o Felipe Luiz entende que a dupla titular dele é Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Fabrício Bruno seria reserva. E para essa posição, se a gente for parar e analisar o mercado, é muito mais fácil mesmo de você achar. Agora, lateral, seja direito, seja esquerda, isso é
uma posição carente no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro. Ô Pedrosa, não sei se é tão fácil achar um substituto para o Fabrício. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, admiro, acho um ótimo zagueiro, muito regular, foi para a seleção brasileira com justiça. Não sei se é tão fácil recuperar aí no mercado, achar um Fabrício Bruno. Você acha que o Flamengo agora está fazendo até um jogo duro, vendendo um pouco, né, por 7 milhões. É uma boa para o Flamengo? Você acha que deveria segurar o Fabrício Bruno, Pedrosa? Porque, assim, sempre é bom ter pelo menos mais um zagueiro. Tem 2 de confiança, tem que ter aquele pronto para entrar, né? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa. Feliz aqui de estar de volta. Em relação ao Fabrício Bruno, eu acho que é uma situação que o próprio Fabrício Bruno não quer mais ficar no Flamengo. Ele encara, obviamente, que ele teve o melhor ano da carreira dele, chegando à seleção brasileira e com todos os méritos. A gente elogiou o Fabrício Bruno aqui, se eu não me engano, em jogos contra a Espanha e Inglaterra, para você ver o nível que esse jogador estava no ano passado. E chega o Felipe Luiz, que é uma escolha completamente normal também, nenhum absurdo ele colocar o Fabrício Bruno no banco para o estilo de jogo que ele tem, mas o Fabrício Bruno, como atleta também, pelo momento que ele vive, tem o direito de querer ser titular, tem o direito de querer entrar em uma grande equipe como é o Cruzeiro, e o Cruzeiro está formando um grande time novamente. Então, assim, eu acho que pro Flamengo, 7 milhões de euros, a gente vai botar aí com os 800 mil euros em bônus, quase 50 milhões de reais que a gente pode colocar para um reserva que não quer mais ficar, eu acho que é uma negociação válida para ambos os lados. E aí o Flamengo vai ter que ir ao mercado para contratar um jogador que se encaixe no próprio estilo de jogo do Felipe Luiz. Eu acho que com 50 milhões de reais você pode gastar menos e ter dinheiro em caixa para poder até colocar em outras posições. Vale lembrar também que tem um zagueiro que eu gosto muito, que a gente sempre fala aqui, que é o Cleiton, que recebe poucas oportunidades e que ele pode receber mais oportunidades esse ano. Então eu acho que no final das contas a venda do Fabrício Bruno pro Flamengo e pro atleta é uma venda positiva. Você falou do Wesley, o Vene, que o Flamengo não quer vender o Wesley agora. Eu escuto que o Flamengo busca no mercado um lateral direito, isso procede. Com a permanência do Wesley, tendo Varela lá, precisa de um outro lateral direito? Ou seria algo para preparar a saída do Wesley? Só se vendesse um lateral direito, ou até mesmo se o Varela saísse, né? Porque o Varela ele vai ser reserva. Hoje não é uma prioridade o lateral direito. A prioridade do Flamengo, e isso o torcedor ele precisa entender, a prioridade, o Flamengo não vai ser agressivo no mercado de transferência. A prioridade é porque o Flamengo entende que precisa de um centroavante. É óbvio, o Pedro está lesionado e não se sabe como ele vai voltar depois dessa grave lesão no joelho. E o Gabigol saiu, foi pro Cruzeiro. Então o Flamengo precisa sim de um centroavante e vai buscar. Só que o Flamengo, ele não vai ser agressivo até porque não precisa. O Flamengo tem um baita elenco. Teoricamente, mas para centroavante precisa. Sim, é a posição que o Flamengo está buscando. E agora não rápido, faz sentido. Né? Tem que ser logo. Esse é o ponto, ele precisa ser logo. Agora, para lateral direita, que você me questionou, não faz o menor sentido o Flamengo gastar tempo e dinheiro numa posição que o Flamengo já tem 2 e não quer negociar o Wesley de jeito nenhum. Não faz o menor sentido. E sobre o Fabrício Bruno, posso só fazer um rápido comentário aqui? Muita gente critica o jogador pelo fato dele pedir para sair para o Cruzeiro. Gente, ele não é um jogador acomodado. Para mim, o grande problema seria se ele ficasse satisfeito em ser reserva no Flamengo, ganhando o dinheiro que ele ganha mensalmente, porque ele custa alto. Então, por que ele quer ir para o Cruzeiro? Porque ele ouviu do Fernando Diniz que lá ele vai ser titular. E ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser pouco utilizado. Então se põe no lugar do jogador. Não é culpa do jogador. Eu vejo muita gente criticando o jogador nas redes sociais. Como assim? Quer deixar o Flamengo? Ingratidão, quer ir pro Cruzeiro. Gente, ele quer jogar. No Flamengo ele não vai jogar. Embora eu entenda que a gente está falando de uma temporada que vai ser muito complicada pro Flamengo. São muitos jogos. Só que ele vai jogar pouco. Ele estava jogando muito. Ele perdeu vaga de titular no Flamengo pro Léo Ortiz e perdeu convocação para a Seleção Brasileira pro próprio Léo Ortiz. No Cruzeiro ele entende que ele pode voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira. É até óbvio, né? Se ele ouviu mesmo do Felipe Luiz, como o Vene tá passando. Exato. E o Felipe Luiz já mostrou isso no passado, né? Não é exatamente a novidade, porque o Felipe Luiz, eu lembro na coletiva de apresentação, ele falou, vai ter gente que vai ficar chateado comigo aqui. Sim. Vai ter jogador que vai ficar chateado. No jogo seguinte, ele barrou o Fabrício Bruno, mostrando quem era esse jogador que ficaria chateado. Sim. Não por nenhum problema pessoal, é uma escolha. O Ortiz também é muito bom, mas é o direito do Fabrício Bruno querer jogar, E é diferente você perder a vaga porque você não tá jogando bem. Você perdeu a vaga por uma preferência do treinador. Quando você perde a vaga por uma situação que você não está jogando bem, que você não está bem, você entende, fala assim, realmente, eu mereci perder a vaga. O Fabrício Bruno não foi esse caso. O Fabrício Bruno perdeu a vaga por uma preferência e ele tem total direito de buscar um novo rumo para a carreira dele, inclusive até pensando em seleção brasileira. É um cara que é cotado para jogar na seleção brasileira. Eu acho que para o Flamengo, é uma boa essa venda.
Porque você abre uma brecha na folha salarial para você fazer uma contratação. E assim, a gente está falando, na boa, não dá para o torcedor cair naquele cômodo, não, o jogador vai ser importante. Beleza, o José Botto ele foi contratado para fazer contratações diferentes. Por exemplo, sair do óbvio, sair da caixinha. Porque se ele for no óbvio, a gente vai no óbvio. A gente acompanha o futebol, a gente vai no óbvio. O José Botto, eu tenho certeza, com 50 milhões, você consegue contratar um jogador para repor a altura. Para ser reserva. Ele não vai ser titular, não é um jogador para ser titular. Ele vai contratar um jogador para compor elenco. Com 50 milhões de reais você não consegue um zagueiro, seja de 28 anos, como é a idade do Fabrício, e vai completar 29 em fevereiro, ou seja mais jovem. E até uma curiosidade, tá? O André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, ele tentou fazer o mesmo na época com Pablo Mari e Léo Pereira. Por exemplo, ele intermediou a saída do Pablo Mari para o Arsenal e ele também intermediou o Léo Pereira saindo do Atlético Paranaense para o Flamengo. Nesse caso, ele tentou fazer o mesmo com outro jogador, o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Só que o Flamengo não gostou do nome. Ele ofereceu, falou, beleza, a gente vende Fabrício, eu consigo trazer o Kaique Rocha do Atlético Paranaense, mas aí o Flamengo não gostou do nome. Ainda bem que o Flamengo não gostou do nome. O cara é bom vendedor, né? O cara já apresentou a solução. Agora o Botto vai ter que mostrar, com 50 milhões dá para ir atrás de um zagueiro, vai ter que ir atrás de um centroavante, mostrar que conhece o mercado internacional para um centroavante com a saída do Gabigol. A gente mostra rapidinho aqui a apresentação lá no Cruzeiro, Gabigol, o Cruzeiro montando aí um time com vários jogadores famosos, campeões, mas jogadores que não estavam em alta em seus clubes, né? O Dudu estava em baixa no Palmeiras, Gabigol já não era unanimidade no Flamengo, o Cássio que já tinha chegado, saiu mal do Corinthians, o Fagner, o Cruzeiro está montando uma seleção, eu tenho um ponto de interrogação. Vamos fazer o seguinte, a gente trouxe aqui agora, a gente foi na conta corrente do Flamengo, pegou o extrato lá, para mostrar os valores que o Flamengo gastou nessa janela de final de ano, que aqui é no verão no Brasil, de 19 até agora. Bota na tela aí para mim, Ferinha. 2019, o Flamengo gastou nada mais, nada menos que 185,6 milhões de reais para montar aquele time multicampeão. Depois de 81, talvez o melhor Flamengo que eu vi jogar. Somando que o de 81 não era nem nascido, eu vi no YouTube, mas beleza. Esqueceu o nosso? Pô, o nosso era ruim. A gente ganhou a Copa do Brasil, mas era ruim. Não, era mais ou menos. Era bom. Nosso Flamengo de 2006, campeão da Copa do Brasil contra o Vasco, contra o de 19 no auge. Quanto? Fernandão na zaga. Bruno Henrique. E Fernandão aqui, ó. 3 zagueiros. Afinal, foram 3 zagueiros. Eu tava na sobra ali. Quanto? Meu Deus. 2-1 pra eles. 2-1. Meu Deus do céu. Isso com o Diego Alves pegando pra caramba. Muito. Obina chapando o Alves, ó. A bola aqui, o Obina pegando de bicicleta. É isso aí. Bom, em 2020, caracoles, 268,8 milhões de reais o Flamengo gastou. Em 21, apenas, no caso do Fernandão, que tem muito, 10,8 milhões de reais. Em 22, quase 177 milhões de reais. Em 2023, 203,9, 204 milhões de reais. Em 2024, 299,3 milhões. Caraca, 300 milhões de reais em contratação. Em 2025, até o momento. GV, fala aí. Dá o print você que está em casa, que isso vai embasar o seu debate no grupo do Zap, no grupo da igreja, do trabalho, do pagode. Isso aí dá para embasar. Fernandão, com a palavra. Não, só seria legal depois a gente saber como foi gasto, porque aí você vê quando... Transfermarket.com. Não, verdade, eu até vou ver mesmo. Sabe por quê? Porque aí você vai ver o que trouxe de benefício. Amanhã a gente vai fazer isso. O que trouxe de fazer isso. Mas a gente consegue ver alguns padrões. Vamos lá, então. Por exemplo, 2019 foi o ano que a gestão antiga do Landim assume. Foi 19. Foi 19, o ano que assumiu. Tirou o Abel. Tirou o Abel, trouxe o Jorge Jesus, uma sorte danada. Flamengo classificado em primeiro na Libertadores na altura. Mas sofreu. Carrasca no banco. Sofreu com o Penharol lá 0-0. Mas essa janela aí é a janela de janeiro. Do início do ano. Porque o JJ... janela. Não, porque o JJ chegou depois, perto do meio do ano. Isso. Antes da Copa América, em maio, se eu não me engano. Beleza. E aí, 2019 é o primeiro ano de mandato do Landim. O Flamengo ganha Brasileiro e Libertadores. 2020 você tem um aporte maior, 268 milhões, quase 270. Porque entrou mais de 100 milhões. Perfeito. Vamos pular. 2022, o Flamengo foi campeão da Libertadores. 2023, um número, dá pra gente colocar similar. 205 milhões de reais para 268. Só que, e aí 2024, claro, abriu o cofre por quê?
Até pelo ano ruim que teve. Vamos ser honestos. Abriu o cofre por quê? Por quê, Fernandão? Ano de... Porque tinha eleição. Election. Claro. Normalmente você abre o cofre em que ano? Ué, só uma pergunta. Geralmente eu abro o cofre quando o ano não foi legal. Não foi legal. Aí você constrangeu, rapaz. Não tem nada no cofre, não precisa abrir. Vai, Bigode. Não, e aí o ano de 2024 tem muito a ver com a eleição também. E eu acho que foi caro assim, Bigode? 24? Dela Cruz. Que foi no Dela Cash. Cruz. Blau, Pix. Plata foi caro. Plata, o mais caro da história do Flamengo. Alcaraz. Caro não, né? Custou dinheiro. Não foi caro. Custou muito dinheiro. O Alcaraz foi a mais cara da história do Flamengo. O Alcaraz a contratação mais cara da história do Flamengo. Você confirma pra mim, Feroz, quanto foi o Alcaraz? Agora de cabeça eu não me lembro. Aqui. Mas eu já vi assim, e só pra gente fazer um balanço aqui do atual elenco do Flamengo. Balanço. Eu acho que você precisa de reforço? Precisa. Mas são reforços pontuais. Eu não acredito que o Flamengo vai ser tão agressivo assim no mercado. Eu não acho que tenha necessidade disso. O Fabrício Bruno vai pro Cruzeiro. Pode até trazer um zagueiro, mas assim, se não trouxer... Gente, ontem o Flamengo estreou na Copinha ontem. O tal do Johnny, o zagueiro pela esquerda. Bom. Esse garoto... Assim, Mas é canhoto igual o Léo Pereira. Vou botar dois canhotos? Léo Pereira e Cleiton. Não, mas aí o Davi Luiz também vazou. Cleiton também é canhoto? Cleiton também é canhoto. Mas ali eu acho que talvez dê pra fazer um bem bolado ali. Fernandão, quando jogava com esquerda, já era ruim. Imagina dois esquerdas. Mas o Fernandão era sabido. Ele jogava nas duas, jogava de volante também, né? Bigode, 110,6 milhões de reais foi o Alcaraz. Mais de 100 milhões. Só isso, 110 já é... Um terço do que foi gasto. Exatamente. É isso aí. Então, assim, eu acho que o elenco do Flamengo hoje não precisa de tantos nomes. O Flamengo foi bem. Um camisa 9 de peso. Esse precisa ter. Às vezes até dois. Um de peso e um que vem mais pra compor, porque o Pedro vai ficar bom. Vamos ver o Carlinhos, né? Agora no Carioca, se ele pode ser essa segunda opção. É isso aí. Quando trouxer um. Mas um camisa 9... Pesado. Tem que ter. Tem que ter. E para as pretensões, né? E as informações não contam de que... Ficar camisa 9 pesado, bota o Martim, tá com 150 Ai, meu Deus, esse jogava muita bola. Jogava demais. Mas estão falando que o Flamengo vai no mercado em busca de um zagueiro, confirmando a ida do Fabrício lá para o Cruzeiro. Mas aí você tem bastante gente.